Você já pensou em ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB? A IELB preparou um local muito especial que forma os nossos pastores, os nossos candidatos ao ministério pastoral, que é o Seminário Concórdia. No Seminário Concórdia, nós recebemos jovens de todo o país que passam um tempo aqui se preparando academicamente na formação teológica para, depois de um período de estágio e uma especialização em teologia, serem futuros pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós estamos aqui no Seminário Concórdia com o diretor Gerson Linden, o diretor do seminário. Como é que um jovem ou um membro da IELB faz, diretor Gerson, para ingressar como aluno do Seminário Concórdia? Qual é o procedimento? Tudo começa com uma boa participação na sua igreja, sendo um jovem, um membro ativo da sua comunidade local, e então realizando um curso preparatório. O seminário ele elaborou já há vários anos, em conjunto com o departamento de ensino da nossa igreja, um curso de aproximadamente um ano, em que o candidato estudará temas da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, também temas doutrinários, para que ele se prepare adequadamente para o curso de teologia que virá. Então, ele se inscreve neste curso preparatório, no ano anterior àquele em que ele pretende ingressar no seminário. Ao longo do ano ele terá um material que o seminário enviará para ele e, junto aí então com o seu pastor, que será um orientador ao longo do ano, ele irá também elaborar testes, provas e, ao final do ano, então, ele vem até aqui no seminário, até aqui no campus em São Leopoldo, realiza ainda um teste final, uma entrevista com os professores e um teste psicológico, e dessa maneira, sendo aprovado, ele ingressa no ano seguinte no curso de teologia do seminário e também no curso de teologia da UBRA, após o vestibular sendo feito também. Então nós podemos chamar esse período de aproximadamente um ano que o candidato ao Ministério Pastoral da IELB, ou o candidato a aluno do Seminário Concórdia, nós podemos chamar esse período de pré-seminário na sua congregação local? Exatamente. Nós sabemos que em tempos passados nós tínhamos um curso preparatório, que era, a rigor, exatamente um curso de pré-seminário, em que candidatos vinham até o campus do seminário para, inclusive, fazer o seu ensino médio, todo ele, aqui ou em Porto Alegre ou em São Paulo, onde tínhamos as nossas sedes educacionais, e com o tempo isso se mostrou inviável de continuar daquela forma. No entanto, a igreja julgou que seria muito importante que um candidato a aluno do seminário ele passasse por um ano de um aprofundamento junto à sua própria congregação, um aprofundamento no conhecimento bíblico e doutrinário da igreja. E pastor Joel e amigos, isso tem se demonstrado uma bênção muito grande, porque nós temos notado desde que este curso preparatório foi inaugurado pela igreja, e aí já vão praticamente 20 anos que ele existe, que os candidatos ao seminário têm vindo bastante bem preparados. Eles têm lá participado mais ativamente junto com o seu pastor, conhecendo um pouco mais até do trabalho pastoral e aprofundando-se no conhecimento da Escritura, voltando novamente ao estudo do Catecismo Menor de Lutero e desenvolvendo também com mais profundidade o conhecimento da doutrina bíblica. Então, esse é o curso preparatório, é um pré-seminário, como o senhor colocou. Acaba sendo um momento de preparação, né, assim, de conhecimento das principais histórias bíblicas, né, do conteúdo bíblico, e também um momento de conhecimento das principais doutrinas da igreja, né? E aí, quando o aluno, esse candidato a aluno do seminário vem ao seminário, ele já está assim com uma base de conhecimento bíblico e dos principais conteúdos teológicos bem preparado, né? Quem é o orientador desse candidato a aluno do seminário na sua congregação local é o pastor local. Exatamente. E o seminário envia o material e acompanha com os testes, as atividades que são realizadas, mas tem algum outro acompanhamento? Tem algum professor do seminário que faz algum acompanhamento com este aluno? Tem algum encontro, algum momento de reunião online, alguma coisa nesse sentido, diretor? Isso é importante que tenha sido perguntado. O nosso professor Leonídio Gerl, ele é o responsável por este processo seletivo e por este curso preparatório.
E nesses últimos tempos em que nós estivemos com essa pandemia, com alguma dificuldade de encontros presenciais, nós tivemos que desenvolver encontros, aulas de forma remota. E o professor Leonídio, então, o coordenador do curso preparatório, ele tem se reunido com os candidatos ao longo do ano. Ele criou um grupo com esses candidatos e, através do recurso do Google Meet, ele tem tido encontros com eles para conversar, para explicar elementos a mais, detalhes a mais sobre a preparação para o ingresso no seminário. Também para que os próprios candidatos se conheçam, já criem como que um espírito de grupo, né? Como que uma turma, por assim dizer, né? Candidatos do Brasil inteiro, e isso se torna muito interessante, em que se tornam amigos, né? E depois irão conviver ao longo de vários anos dentro do seminário. Então, esse é um recurso que tem sido utilizado pelo professor responsável e que pretendemos que continue assim ao longo dos próximos anos também. Acaba criando um vínculo entre eles, né, e também um vínculo já com o seminário, com o professor do seminário, né, aproximando mais. Diretor, e assim, para quem, de repente, assim, ele não é um membro da IELB, não é um membro de uma congregação da IELB, e ele acaba conhecendo a teologia luterana, acaba conhecendo o seminário, e ele manifesta, então, o desejo de ser candidato a aluno aqui do seminário. É possível ele estudar aqui no seminário não sendo membro da IELB? Uma das coisas muito importantes quando nós pensamos na formação de um pastor para a igreja, seja para a IELB, também para igrejas irmãs da IELB, nós sabemos que vários de nossos formandos têm atuado em outros países do mundo, também em igrejas luteranas, mas é muito importante que o candidato ao ministério ele seja primeiramente um membro da igreja. E por isso mesmo há uma exigência já de muito tempo de que para ingressar no seminário o candidato deverá ser membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil ou de uma igreja irmã há pelo menos 3 anos. Isso significa em termos práticos que ele poderá se inscrever para o curso preparatório no ano anterior, portanto, sendo membro pelo menos há 2 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil ou de uma igreja irmã. Para efetivar a matrícula no seminário, então, ele tem que ter 3 anos de membresia, podemos usar essa palavra, exatamente. Membresia, né? Ser membro da IELB por 3 anos. Então, se 2 anos como membro, daí no 3º ano de membresia, ele faz, então, a sua inscrição nesse curso preparatório, e então, se aprovado for, quando ele vier a ser candidato, aluno do seminário, ele terá, então, 3 anos como membro. E se a pessoa não quer ser membro da igreja, não quer ser membro da IELB, mas quer ter acesso à teologia da IELB, o seminário oferece alguma possibilidade de formação teológica para quem não é membro da IELB? Sem dúvida. O seminário desenvolve um curso que é feito especificamente para aqueles que não pretendem ser pastores, pelo menos não pretendem no momento ser pastores da igreja, mas que gostariam de desenvolver um conhecimento mais aprofundado da teologia, da doutrina bíblica, do conhecimento bíblico e doutrinário em geral, e também em algumas áreas específicas do trabalho da igreja. O seminário tem a educação teológica por extensão, a ET, que inclusive no ano de 2022 está sendo lançada numa nova modalidade, com 6 diferentes terminalidades, em que um candidato pode, ao longo de 1 ano e meio, estudar à distância, recebendo material do seminário, também material interativo, em que ele poderá, então, se aprofundar, por exemplo, na área do estudo bíblico, ou na área da ação social da igreja, ou na área da ética e cidadania, e assim por diante. Existem hoje, sendo propostas, então, 6 terminalidades e qualquer pessoa, mesmo não sendo membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pode, sem dúvida nenhuma, realizar o curso. Para a formação teológica da IELB, a IELB mantém um convênio de mútua cooperação com a Universidade Luterana do Brasil e com a mantenedora da UBRA, né, a Universidade Luterana do Brasil, UBRA, e essa mantenedora da UBRA e a IELB, que é a mantenedora do seminário, tem um convênio de cooperação na formação teológica. Então, agora para o ano de 2022, os alunos que ingressarem no curso de teologia da UBRA e que vão ingressar também no Seminário Concórdia, eles já fizeram o preparatório em 2021.
né? Então, para 2023, ele precisa fazer o ingresso no pré-seminário agora em 2022, para que ele possa ingressar em 2023. É possível também fazer o curso de teologia da UBRA por EAD, isso para qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio. Ele pode acessar o site da UBRA e buscar lá a inscrição no vestibular online que é feito para o curso de teologia e cursar de forma remota, na educação à distância, o curso de teologia, que é o curso que é ministrado por professores do seminário, por causa dessa mútua cooperação, né, que existe na formação teológica da IELB com o curso de teologia da UBRA. Então, se você quiser estudar o curso de teologia EAD da UBRA, não tendo em vistas o ministério pastoral, mas a formação teológica, é possível isso também. E agora, no ano de 2022, a nova ET, né, que o professor falou aqui da ET, a nova ET está sendo implantada aqui uma atualização da educação teológica por extensão, que é muito importante que nós façamos uso dessa ferramenta de formação teológica que está disponível para a IELB. Exatamente, e o objetivo exatamente é este, né, de que pessoas da igreja e mesmo de outras igrejas possam, por meio, seja do curso de teologia da UBRA, que é um bacharelado com reconhecimento pelo Ministério da Educação, ou seja, pela educação teológica por extensão do seminário, que pessoas que tenham interesse possam, ao cursar seja o bacharelado, seja a educação teológica por extensão, aprofundar-se, de fato, no conhecimento da palavra de Deus e preparar-se para melhor servir a Deus também na sua vida pessoal e também congregacional. Acho que é importante, pastor Joel, o senhor mencionou há pouco do curso de preparo para os futuros alunos, e nós estamos exatamente agora na fase da inscrição para o curso preparatório em 2022, com o ingresso em 2023. Até quando a gente pode fazer essa inscrição? Quais os pré-requisitos aí para poder fazer essa inscrição e como é que eu faço? Onde eu acesso a inscrição e tudo mais, professor? Muito bem. Para inscrever-se no curso preparatório, o candidato deverá estar, pelo menos, matriculado, realizando o terceiro ano do ensino médio, né, ou ser formado no ensino médio, e ele pode nos enviar um e-mail para o Seminário Concórdia. O e-mail é secretaria@seminarioconcordia.com.br, solicitando então uma ficha de inscrição que ele irá preencher, terá também a assinatura do pastor dele, e a partir disso então ele receberá um material para estudo ao longo do ano. As inscrições estão abertas até o final do mês de março de 2022. Então, nós até aproveitamos aqui para pedir que aqueles que desejam ingressar no seminário em 2023 escrevam para o e-mail da Secretaria do Seminário, solicitando então a ficha de inscrição e então receberá também o material para estudar ao longo do ano. Então, o prazo é final de março de 2022, para ele, durante o ano de 2022, então, fazer o pré-seminário e, se ao final do processo ele for aprovado, ingressar como aluno do seminário no ano de 2023. Né? E o pré-requisito aí não é de idade, né, mas o pré-requisito é estar cursando a terceira série do ensino médio ou já ter concluído o ensino médio. Não importa aí se, de repente, a gente chama de vocação tardia, né? Quem já ficou um bom tempo aí longe dos estudos e concluiu o ensino médio há mais tempo, às vezes já tem até uma outra graduação e, de repente, agora ele tem o desejo de ser pastor da igreja ou de ser aluno do seminário, ele também pode ingressar aqui no seminário. Perfeitamente. Até aproveitamos o momento. Nos parece importante aqui falar aos jovens da nossa igreja e fazer diretamente essa pergunta, se já pensaram na hipótese de serem futuramente pastores da igreja. E aproveitamos aqui também a oportunidade, pastor Joel, para dirigir uma palavra aos pastores da nossa igreja. Nós sabemos que quando nossos alunos chegam ao seminário, ao fazer para eles uma pergunta, que nós costumamos fazer. O que mais lhe incentivou, o que mais lhe fez despertar o desejo de ser pastor? Uma grande maioria dos nossos novos alunos respondem, o meu pastor.
Olhando o trabalho do meu pastor, eu quis ser pastor. O meu pastor me incentivou, seja por palavras, seja pela própria forma dele trabalhar no ministério. Então, a figura do pastor, ela é extremamente importante para os jovens da nossa igreja. E aí eu gostaria de tomar a liberdade e pedir aos colegas pastores da igreja que verifiquem na sua congregação se há jovens que potencialmente seriam bons alunos do seminário e, quem sabe, futuros bons pastores da igreja, e façam uma pergunta para eles. Você já pensou em ser pastor? E, se quiser, por favor, nos envie o nome desses jovens para um endereço que você poderá ver e conferir logo mais também, diretor@seminarioconcordia.com.br. Nos envie o nome e o e-mail deste possível candidato e nós faremos questão de escrever para ele e incentivar a que ele pense nessa possibilidade. Nós sabemos que a igreja precisa de ter muitos leigos, não pastores, fiéis dentro do trabalho congregacional e da igreja como um todo. E é tão importante que tenhamos leigos bem preparados. Mas a igreja também precisa pastores. O próprio Salvador Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E ele nos convidou a orar a Deus, pedindo que Deus desperte mais trabalhadores para a seara. Então fica aqui o convite e o desafio para os pastores e congregações, para que vejam dentre os seus jovens aqueles que, como disse, potencialmente poderiam ser alunos do seminário e futuros pastores da igreja. Então a gente pode dizer assim que quando o pastor valoriza o seu próprio ministério pastoral e quando a congregação valoriza o ministério pastoral também, nós temos uma ampliação do desejo de jovens serem pastores da igreja. E quando a diretoria nacional, ao final do ano letivo dos formandos, diretor, nós fazemos uma entrevista com eles, uma entrevista para o chamado, a gente faz a pergunta também, o que motivou você a ser pastor? Então há várias respostas, mas a que mais se repete é assim, o exemplo que o meu pastor me deu. Assim, o meu pastor me incentivou, eu fiquei olhando o meu pastor e falei, eu quero ser pastor também. Então, é muito importante nós, pastores, valorizarmos o nosso ministério pastoral e a congregação valorizar o ministério pastoral também, para que Deus Espírito Santo desperte novos pastores e futuros pastores aí para candidatos ao ministério da igreja. E, diretor, a gente pensar assim, qual a importância do ministério pastoral para a IELB hoje? Essa é uma pergunta importante e, na verdade, a gente pode até recuar um pouco mais. O ministério pastoral, ele é uma instituição do próprio Salvador Jesus. E nós, como luteranos, confessamos lá na Confissão de Augsburgo que é somente pela fé em Jesus Cristo que alguém alcança o favor de Deus, o perdão dos pecados, a comunhão com Deus neste mundo e na eternidade. E aí lá mesmo na Confissão de Augsburgo, no capítulo 5º, diz que para que esta fé pudesse ser anunciada, Deus mesmo instituiu o santo ofício do ministério para a pregação do evangelho e a administração dos sacramentos. Por que existe o ministério? Porque Deus ama as pessoas e quer que as pessoas tenham, pela fé em Jesus, a vida eterna. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem uma longa história, uma bela tradição de formação de pastores. Há pastores formados pela IELB atuando em diversos países do mundo. E isso tem sido muito importante. Alguns lugares não têm tido a possibilidade de formar seus próprios pastores e a nossa igreja tem dado a oportunidade de que estas igrejas locais recebam jovens pastores bem preparados para lá proclamarem o Evangelho. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem sido muito abençoada por Deus, com uma boa liderança leiga dentro da igreja, e também com pastores fiéis e dedicados na pregação do Evangelho. Então, esta missão que nós temos, que é dada pelo próprio Salvador Jesus, ela continuará até o dia em que o próprio Senhor vier para levar a sua igreja para os novos céus e nova terra. Então, até lá, nós temos este papel
de preparar bons e fiéis pastores para que eles anunciem o Evangelho, essa única mensagem que realmente trará vida e perdão eterno para o pecador. Muito bem, e Jesus diz, né, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né, e que a gente ore para o Senhor da seara, né, para que Ele mande mais trabalhadores. Com este bate-papo aqui com o diretor Gerson, o diretor do Seminário Concórdia, nós queremos convidar você que está pensando em ser aluno do seminário e você que tem a intenção de servir a Deus na igreja como pastor, também você, colega pastor, que tem aí na sua congregação um jovem que tem o potencial para ser pastor, que nos ajude na captação de novos alunos para o Seminário Concórdia para o ano de 2023. Conforme a gente já falou aqui, o processo para 2022 já está encerrado, né? Então, para 2023, até o final de março de 2022, a inscrição no pré-seminário deve ser feita, né, no curso preparatório para o seminário, deve ser feita solicitando pelo e-mail secretaria@seminarioconcordia.com.br, né, solicitando o formulário de inscrição, onde você receberá o material e poderá, ao longo de 2022, então, fazer o preparatório e, ao final do ano, vir aqui ao seminário para fazer os testes finais e a entrevista, o exame psicológico e, assim, então, ingressar no Seminário Concórdia no ano de 2023. Que Deus abençoe a sua decisão e que Deus abençoe também a igreja para que nós tenhamos pastores fiéis, consagrados e que o Evangelho de Cristo e os meios da graça continuem sendo propagados e administrados conforme a ordem do próprio Senhor Jesus. Diretor, muito obrigado pela oportunidade de falarmos aqui sobre como ingressar no Seminário Concórdia. Obrigado, eu agradeço e convido também a todos que nos assistiram que acompanhem as notícias do seminário através do site do Seminário Concórdia, www.seminarioconcordia.com.br e também pela página do seminário no Facebook e no Instagram. A todos vocês, então, as bênçãos de Deus e que Ele continue despertando jovens para a proclamação do Evangelho aqui no Brasil e no mundo inteiro. Muito bem, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.